pessoal, vamos iniciar mais uma aula de exercícios aqui da frente Biologia D. Hoje vamos resolver exercícios da aula 4 sobre ácidos nucleicos. Então, a primeira questão da Universidade Federal de Santa Maria diz o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a coluna 1 tem 1 DNA e 2 RNA. Então, a gente tem que numerar essa segunda coluna com 1 sendo DNA ou 2 RNA. Dupla hélice. Quem que vai ter a dupla hélice? O DNA ou o RNA? Bom, vocês viram na aula de ontem com a Maíra que quem tem a dupla hélice é o DNA. Então, aqui é o 1. Quem tem o açúcar que a gente chama de ribose, a pentose? Esse ribose, o R de ribose vem do RNA, é o ácido ribonucleico. Então, a ribose é do RNA. O DNA tem desoxirribose, que está aqui na quarta coluna, então já vamos colocar aqui desoxirribose DNA. Lembrem-se que o nome DNA vem de ácido desoxirribonucleico, porque ele tem a pentose que a gente chama de desoxirribose. Na terceira linha aqui, fita única ou simples, é o RNA, então é o 2. E agora as duas últimas aqui, bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina e timina. Bom, adenina, guanina e citosina, tanto DNA quanto RNA tem. A diferença está na última base. Quem vai ter a timina é o DNA. Então, aqui vai ser o 1. E quem vai ter a uracila é o RNA. Então, é o 2. A gente fecha na sequência 1, 2, 2, 2, 1, 1 e 2. Então, é a letra C. Questão número 2. Essa questão é muito complicada. Eu tive que ler muito para tentar resolvê-la. É realmente uma questão bem difícil para nível de vestibular. Eu acho que é bem difícil que caia uma questão nesse nível aqui em um vestibular. Mas vamos lá. A questão diz o seguinte: a cristalografia de raio-x auxiliou a desvendar a estrutura do DNA, cujo modelo foi construído por Watson e Crick em 1953. Com base na figura e nos conhecimentos sobre os principais aspectos da estrutura do DNA, é correto afirmar: letra A. A determinação dos átomos que compõem o DNA foi possível porque o comprimento de onda dos raios-x é da mesma ordem de grandeza que o comprimento médio da molécula de DNA. Vejam bem, a cristalografia de raio-x que a Rosalind Franklin conseguiu fazer, ela não conseguiu determinar os átomos da molécula, ela conseguiu determinar a estrutura da molécula. Então, o tamanho relativo, a distância relativa entre as duas cadeias, como elas se uniam, e a partir disso que eles propuseram o complemento de bases, A com T, C com G. Então, a cristalografia ela não desvendou a determinação de átomos, e sim o tamanho da molécula. Então, por isso que a letra A está incorreta. Letra B. As posições dos átomos em uma substância química cristalizada podem ser inferidas pelo padrão de refração resultante dos raios-x que atravessam. Então, aqui, esse é um dos motivos dessa questão ser difícil. Primeiro, a letra A, extremamente complexa, e a letra B, ela só está errada por causa de uma palavra, que é essa palavra aqui, refração. O que a Rosalind Franklin fez não foi uma refração, foi uma difração de raio-x. Então, por estar escrito errado aqui, a letra B está incorreta. Uma palavra já anula completamente essa alternativa. Letra C. As ligações que ocorrem entre as bases nitrogenadas no interior da hélice do DNA são possíveis devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de nitrogênio. Lembrem-se que base nitrogenada é porque tem nitrogênio, ligados a átomos de hidrogênio nas bases. Vamos deixar essa por enquanto, vamos ler as duas últimas. Letra D. Os fosfatos se ligam às pentoses. Fosfato se liga à pentose. É o que está acontecendo aqui no azul com amarelo. Pelos átomos de fósforo por meio de ligações de hidrogênio. Essa alternativa está incorreta
porque o fosfato se liga à pentose não por uma ligação de hidrogênio, e sim por uma ligação fosfodiéster. Então, a ligação entre o açúcar e o fosfato é uma ligação fosfodiéster. Quem que faz a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio no DNA? São as bases nitrogenadas. Então, só a base nitrogenada que faz ligação de hidrogênio. Letra D está incorreta. E a letra E, na estrutura do DNA, as ligações de oxigênio ocorrem entre pares específicos. A adenina liga-se com citosina e a timina liga-se com a guanina. Acho que essa é a alternativa mais simples de ver que ela está errada, porque vocês viram na aula de ontem com a Maíra que a adenina se liga com timina e citosina se liga com guanina. Aqui ele fala que a adenina se liga com citosina e timina com guanina. Está completamente errado. Ficamos com a letra C. As ligações que ocorrem entre as bases nitrogenadas no interior da hélice do DNA, então as ligações entre bases, são possíveis devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de nitrogênio ligados a átomos de hidrogênio nas bases. Vamos para a terceira questão da Mackenzie. Diz o seguinte: o esquema abaixo representa fragmentos de ácidos nucleicos no núcleo de uma célula. E aqui então tem 3 números. Esse D significa desoxirribose, A adenina, G guanina, T timina, C citosina e o R ribose. Observando o esquema, é incorreto afirmar que letra A, 1 é uma molécula de uracila. Então vejam só, nessa fita de ácido nucleico aqui, a gente tem uma ribose. Quem tem a ribose é o ácido ribonucleico, o RNA. O R é de ribose, então isso aqui é uma fita de RNA. Se aqui tem a letra A de adenina, o pareamento complementar numa fita de RNA seria U, porque o A vai parear com U no RNA, porque no RNA a gente não tem a timina, a gente tem a uracila. Então, sim, a molécula número 1 é uracila, essa está correta, a gente tem que marcar a incorreta. Letra B. 2 representa nucleotídeos de DNA. Então, aqui a gente tem a parte 2. E em toda essa fita aqui a gente tem desoxirribose representada pelo Dzão. Então, sim, é uma fita de DNA, são nucleotídeos de DNA. Porque o D, lembre-se que o D de desoxirribose é o mesmo D de DNA, ácido desoxirribonucleico. Também está correto. 3 representa nucleotídeos de RNA. Já vimos que o R é de ribose, que representa, sim, nucleotídeos de RNA. Ácido ribonucleico também está correto. A célula encontra-se em metáfase, ou seja, a célula encontra-se em uma etapa de divisão celular. Vamos deixar quieta essa por enquanto. Letra E, trata-se do processo de transcrição. Eu sei que é bem difícil escolher uma dessas no momento do curso que vocês estão agora, né? Vocês não viram nem a divisão celular e nem a transcrição. Mas quando a gente tem um pareamento entre uma fita de DNA e uma fita de RNA, isso aqui é uma transcrição. Então, a letra E está correta, porque a gente tem uma fita de DNA aqui, o 2, pareada com uma fita de RNA. A gente está fazendo um processo que vocês vão ver daqui para frente na biologia D, chamado transcrição. E a célula não encontra-se em metáfase. Quando a célula está em metáfase, isso aqui não vai acontecer. A metáfase, vocês vão ver lá na biologia A, ela é totalmente diferente disso. O DNA ele vai estar super empacotado. Então, a incorreta aqui é a letra D dessa questão. Na quarta questão aqui da UERJ, diz o seguinte: diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra estão relacionados com interações químicas. A interação química envolvida tanto no pareamento correto de bases nitrogenadas no DNA, quanto no controle de variações extremas de temperatura na água é uma ligação do seguinte tipo. Então, a primeira informação vocês viram na aula de ontem, que a gente tem uma base, por exemplo, a adenina, e ela vai espalhar na outra fita com, no caso, a timina.
Mas para ela fazer esse pareamento, vai ter duas ligações aqui, que são ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. É a partir dessa ligação que a gente vai ter essa ligação entre as duas bases. E se a gente tiver uma citosina e ela for parear com a guanina, a gente vai ter a formação de 3 pontes ou ligações de hidrogênio. Então, só sabendo aqui, só tendo prestado atenção nessa parte da aula de ontem, vocês já poderiam responder a questão, que é a letra C, ligações de hidrogênio. É isso que faz o pareamento correto das bases. Mas ele também deu outra dica, né? Quanto no controle de variações extremas da temperatura na água. Vocês viram lá na Biologia A, na aula 1, que a água, que é o H2O, ele vai se ligar com outras moléculas de água. Então, eu vou ter aqui outra molécula de água. E eles vão se ligar formando ligações de hidrogênio. E isso dá todas as características que a água tem, de alto calor específico, tensão superficial e etc. Então, aqui, entre moléculas de água, a gente também tem ligações de hidrogênio que fazem o controle de variações extremas de temperatura. Então, aqui a alternativa correta é a letra C. Questão número 5. Sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA, é correto afirmar que: letra A. O RNA é formado por segmentos denominados genes. RNA é formado por segmentos denominados genes, responsáveis pela produção de proteínas nos seres vivos. Incorreto. Vocês vão ver nas aulas daqui para frente que quem tem os genes é a molécula de DNA. Então, a letra A está incorreta. Letra B. O processo de produção de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA é chamado de tradução. Mais uma vez, quando vocês, daqui para frente, nessa frente, vocês vão ver que esse processo de produção de uma molécula de RNA a partir do DNA é chamado de transcrição. E a leitura de um RNA em uma proteína vai ser chamada de tradução. Mas não se preocupem com isso. Isso é tema das nossas próximas aulas. Mas está incorreto. Letra C. DNA é composto por uma desoxirribose, correto, D, de DNA, e um grupo fosfato, sendo suas 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina. Adenina, citosina e guanina todos têm, tanto RNA quanto DNA. Timina é exclusiva de DNA, então essa aqui está correta. Vamos ver por que não é a letra D. Dentre as bases nitrogenadas, a timina é exclusiva do DNA. Putz, incorreto. Alternativa correta, letra C. Sexta questão da Universidade Federal de Maringá. Federal não, né? Estadual. A molécula de DNA é provavelmente a mais identificada com a vida, merecendo talvez o título de molécula viva. Sobre essa molécula é correto afirmar que... Então aqui a gente tem que fazer um somatório. É uma questão diferente do vestibular da Federal e do Enem, porque a gente não tem essas questões de somatório, mas vamos lá. Então vamos ver a primeira aqui que vale 1 ponto no caso. É um ácido nucleico constituído por derivados de glicídios da classe das hexoses, do ácido fosfórico e das bases nitrogenadas, sendo esses compostos orgânicos. O DNA é formado pela união de vários nucleotídeos. O nucleotídeo é formado pelo quê? Um açúcar, que é uma pentose, não é uma hexose, então a 1 já está incorreta, porque ele fala hexose. Ele é formado também por bases nitrogenadas, isso está correto, e por fosfato e não ácido fosfórico. Então a 1 não está correta, ele trocou a pentose por uma hexose. O que seria uma hexose? A glicose. Tem 6 carbonos, é um monossacarídeo. Pentose é o que? Desoxirribose do DNA e a ribose do RNA. E aqui ácido fosfórico viajou na maionese, é fosfato, sua base nitrogenada estava correta. Então a 1 aqui a gente não vai marcar. Vamos ver a 2. É constituída por 2 cadeias polinucleotídicas unidas por ligações fosfodiéster.
Bem, o que une as duas cadeias, então a gente tem uma cadeia aqui e outra aqui. A gente está falando DNA, lembre-se, o DNA forma uma dupla hélice, então ele tem duas fitas de polimerizada por nucleotídeos. Então, duas fitas com vários nucleotídeos aqui. E ele está perguntando qual ligação que vai unir essas duas fitas. Quem une as duas fitas são as bases nitrogenadas que vão estar aqui. E as bases nitrogenadas, elas fazem uma ligação de hidrogênio. A gente já viu isso na questão, em alguma questão aqui para trás. Quem faz ligação fosfodiéster é entre um nucleotídeo e outro na mesma fita de DNA ou na mesma fita de RNA. Então, para eles se formarem, aumentarem em comprimento, eles fazem a ligação fosfodiéster. Mas, entre duas fitas, são ligações de hidrogênio. Então, a 2 também está incorreta. A 4 aqui, que vale 4 pontos, fala o seguinte. Sua duplicação do DNA, ocorre durante a intérfase, originando pares de cromossomos homólogos pelo quiasma. Realmente, a duplicação aqui ela vai ocorrer na intérfase, mas não origina pares de cromossomos homólogos. Vocês vão ver nas aulas daqui para frente que cromossomos homólogos são cromossomos que têm os mesmos genes, são cromossomos que a gente vai chamar de homólogos, a gente vai trabalhar muito com eles aqui nessa frente. Mas a duplicação do DNA não forma cromossomos homólogos. A duplicação do DNA ele vai formar cromátides irmãs. Mas não se preocupem, tudo isso vocês vão ver com detalhes, tanto aqui na biologia D, sobre cromossomos homólogos, quanto lá na biologia A, quando ele falar sobre divisão celular. Ele vai explicar certinho o que acontece na intérfase, o que acontece na divisão, na mitose, na meiose, na questão do quiasma e tudo mais. Vamos ver a 8. Possui monossacarídeos de 5 carbonos. A desoxirribose. Está correto. DNA, desoxirribose. O D aqui é de desoxirribose. O D do DNA, desoxirribose. Já falei isso 1 milhão de vezes nessa aula. Então, a 8 está correta. E a 16. Contém a timina. O DNA contém a timina, formada por um anel que contém átomos de carbono e de nitrogênio. Lembrando que a timina é uma base nitrogenada, então ela tem nitrogênio. E como o DNA é um composto orgânico, ele também tem que ter carbono. Então, a 16 também está correta. O gabarito aqui é 24 pontos. Vamos para 7. A imagem apresentada ilustra parte da estrutura de uma importante molécula orgânica presente na composição de todos os seres celulares. Considerando-se a estrutura química e a importância dessa molécula na manutenção da vida, é correto afirmar. Então, aqui ele dá a imagem de uma molécula, vocês já estão carecas de saber que é o DNA, tem duas fitas, tem aqui ó, a adenina pareando com timina, citosina com guanina, isso aqui é uma molécula de DNA. É correto afirmar o quê? Letra A. A forma helicoidal apresentada por essa molécula é uma consequência da disposição antiparalela que as duas cadeias polinucleotídicas apresentam entre si. Bem interessante a letra A, vamos deixar. Letra B. As ligações de hidrogênio presentes na molécula representada mantêm os nucleotídeos unidos na formação de uma mesma cadeia polinucleotídica. A gente já discutiu na última questão que o que vai unir um nucleotídeo com o outro na mesma fita é uma ligação fosfodiéster, não é uma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela vai unir as duas fitas, ela vai estar fazendo o pareamento de bases. Então, a B está incorreta. Letra C. O pareamento específico entre as bases nitrogenadas se expressa na interação entre as bases púricas ou entre as bases pirimídicas entre si. O que são bases púricas? São adenina e guanina. E o que são bases pirimídicas? Citosina e timina. O que ele está falando nessa alternativa? Que a adenina só vai se parear com a guanina e que a timina só vai se parear com a citosina. Ou seja, base púrica só pareia com base púrica e base pirimídica só pareia com base pirimídica. A gente sabe que o pareamento do DNA é adenina-timina, ou seja, púrica e pirimídica, e timina
e citosina, de novo. Desculpa, citosina e guanina, de novo, púrica e pirimídica. Então, a gente sempre vai ter pareamento entre uma base púrica, ou A ou G, e uma base pirimídica, ou T ou C. Então, a C está incorreta. Letra D. A expressão da informação genética contida no núcleo envolve diretamente a completa separação das cadeias polinucleotídicas e posterior formação de outras cadeias em novas moléculas de DNA. A gente vai ver que a expressão da informação genética ela vai passar por dois processos, mais para frente, aqui nessa frente, chamados de transcrição e tradução. Quando a gente abre a cadeia de DNA para formar mais moléculas de DNA, a gente não está expressando a informação genética. A gente só está duplicando o DNA, que é um processo que a gente chama de replicação. Então, a letra D está incorreta. A expressão ela vai precisar de outros dois processos e não vai formar novas moléculas de DNA. Vai formar molécula de RNA durante a transcrição. Letra E. A alteração nas sequências de nucleotídeos de uma mesma molécula de DNA configura uma mudança na forma dessa molécula sem, contudo, alterar a informação nela contida. A gente vai ver que as letrinhas aqui das bases nitrogenadas, mais para frente ainda nessa frente, são elas que têm a informação genética da célula. Então, se a gente mudar, por exemplo, aqui esse G por um A, a gente já vai ter alterado completamente o gene que está aqui. Então, sim, se a gente mudar alguma letrinha aqui, alguma base nitrogenada na sequência de DNA, a gente vai alterar a informação que está contida nele. A letra E está incorreta. Ficamos com a letra A, na forma helicoidal, que forma uma dupla hélice, apresentada por essa molécula, é uma consequência da disposição antiparalela, ou seja, uma das fitas está para cima e a outra está para baixo. É isso que acontece no DNA, que as duas cadeias polinucleotídicas apresentam entre si gabarito letra A. Oitava questão, uma questão bem chatinha, porque vai envolver matemática, mas vamos tentar entender o que precisa fazer primeiro. Em um laboratório, um pesquisador aqueceu um segmento de dupla fita de DNA de modo que obteve duas fitas simples complementares. Ao sequenciar uma dessas fitas, encontrou a relação A mais G divididos por T mais C igual a meio, ou seja, o número de adeninas somado ao número de guaninas, quando divididos pelo número de timinas, somado ao de citosinas, resultou em 0,5 ou meio. Em função dessas informações, podemos afirmar que o aquecimento foi necessário para romper as. Bom, se a gente quer separar as duas fitas de DNA, a gente tem que quebrar qual ligação? Fosfodiéster ou ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio? A ligação que vai unir as duas fitas, a gente já falou várias vezes nessa aula, é a ponte de hidrogênio, que é mais correto chamar de ligação de hidrogênio. Então, a D e a E, elas não podem ser, porque aqui é uma ponte de hidrogênio. Só pode ser a A, a B ou a C. E para a gente terminar agora, a gente tem que responder a segunda parte aqui. E que a relação A mais G divididos por T mais C na fita complementar foi D. Bem, para a gente tentar resolver essa questão, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro entender o que ele falou ali. Agora vai entrar um pouquinho de matemática aqui, mas não é tão difícil. Então, eu só vou reescrever o que ele falou. Perdões, porque eu estou escrevendo com o meu mouse aqui, vai ficar meio feinho, mas espero que dê para entender. Então, ele falou aqui, adenina mais guanina divididos por timina mais citosina tem que dar meio. Então, vamos pensar aqui em números que dê para dar meio nessa equação. Bom, se eu dividir 1 por 1, se eu fizer essa divisão aqui, ó, isso aqui vai dar 1. Então, se eu dividir 1 por 2, vai dar meio. Certo? Então, vamos usar esse número. Como ele não deu o número de adenina com guanina e timina com citosina, a gente pode escolher, porque a gente sabe o resultado. A gente só tem que achar um número que dê certo ali e que respeite o resultado final. Então, a gente viu que se a gente dividir 1 por 2, vai dar meio. Então, vamos considerar que
A adenina, ela vai ter 0,5 de alguma coisa. Ela tem uma concentração de 0,5 nessa molécula DNA aqui da questão. E a guanina também 0,5. Por que aqui 0,5? Mas 0,5 vai dar 1. E aqui embaixo, lembre-se que eu quero chegar no 1 dividido por 2. A timina vai ser 1 e a citosina vai ser 1. Aqui eu cheguei em 1 divididos por 2, que vai chegar no 0,5 que ele falou na questão. Beleza? Então, eu vou tentar escrever aqui do lado, ó, que a nossa adenina, ela vale 0,5. A nossa guanina vale 0,5. Professor, de onde você tirou esses números? A gente simplesmente inventou eles, porque ele só deu o resultado da conta. A gente não precisa usar, a gente só precisa usar números que funcionem, que deem esse resultado. Então, a gente pode escolher esses números. Timina aqui, a gente colocou que vai dar 1, que tem uma concentração de 1 nessa molécula de DNA. E citosina tem também 1. Agora, deixa eu apagar aqui. Vamos lembrar dessas sequências para a gente terminar a questão. Vejam só. Eu falei aqui, ó, que em uma dessas fitas, e ele falou, né, que ao sequenciar uma dessas fitas, ele encontrou essa relação aqui, que a gente falou que é 1 dividido por 2, que dá meio, respeitando aqui o resultado do 0,5. Mas e na fita complementar, como que vai ficar? Bom, vamos desenhar aqui então a fita que ele sequenciou. Então aqui tem adenina, guanina, timina e citosina. Essa é a fita que ele sequenciou, que a gente tem uns números aqui, ó. 0,5 de adenina, 0,5 de guanina, 1 de timina e 1 de citosina. Então aqui, ó, na fita complementar, se a gente tem 0,5 de adenina, quanto que a gente vai ter que ter de timina? Lembrem-se que adenina pareia com timina. O mesmo 0,5. Então, na fita complementar, a gente vai ter 0,5 de timina. Se aqui na fita que ele sequenciou tem 0,5 de guanina, lembrem-se que os números a gente escolheu, a gente só está respeitando aqui o resultado final, que é 0,5. Então, na outra fita, a gente vai ter quanto de citosina? Lembrem-se que guanina pareia com citosina. 0,5 também. Se na fita que ele sequenciou tem 1 de timina, quanto que vai ter de adenina? Vai ter que ter 1 também. E se aqui tinha 1 de citosina, quanto que vai ter que ter de guanina? Também o mesmo 1. E agora vai ficar muito simples. Para a gente saber quanto que tem na fita complementar, a gente já tem os dados aqui, a gente só usa a mesma fórmula. Então, agora ignorando essa fita aqui, que essa é a fita que ele sequenciou. Ele quer saber da fita complementar, então é essa fita que a gente acabou de criar. Então, aqui vai ser o seguinte, o A mais G vai dar quanto? A mais G é 1 mais 1, então 1 mais 1 vai dar 2. Eu não sei onde eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui, ó, do lado. Então, aqui, lá em cima, ó, em A mais G vai dar 2. Mil perdões pela bagunça aqui, mas vamos lá. Então, adenina mais guanina vai dar 2. E o timina mais citosina é 0,5 mais 0,5, que dá 1. 2 dividido por 1 é 2. Chegamos no gabarito letra C, pontos de hidrogênio, que vai chegar aqui. E aqui, e que relação adenina mais guanina divididos por timina mais citosina na fita complementar foi de 2. Questão dificinho, mas com um pouco de calma acho que dá para resolver de boa essa questão. Vamos para a nona questão. As moléculas de DNA e RNA são fantásticos repositórios internacionais comuns a todos os seres vivos. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Houve um período abiótico. Opa, tá falando já de uma aula que a gente já teve, né?
em que as moléculas de DNA dominaram o planeta. Negativo, vocês lembram, espero que vocês lembrem que os primeiros seres vivos tinham uma molécula de RNA. Então aqui a letra A está incorreta. Além de serem moléculas informacionais, o DNA e o RNA também apresentam atividade enzimática. Bom, o RNA ele realmente tem atividade enzimática, mas o DNA não. A única função do DNA é guardar a informação genética. Então a B está incorreta. Letra C. Na dupla hélice do DNA, as bases púricas citosina e timina ligam-se às bases pirimídicas. Vou mostrar para vocês um macete para saber quais bases são púricas ou purinas, os dois nomes valem, e quais são pirimídicas ou pirimidinas. Então o macete é o seguinte: água pura, cetepira. Ó, água pura, cetepira. O água, ele lembra o A e o G, vem de adenina e guanina. Pura, de púrica. E cetepira, o C de citosina, o T de timina e pira de pirimídica ou pirimidina. Então, se você não lembrar na hora da prova quais são purinas e quais são as pirimidinas, lembre-se da frase: água pura, cetepira. AG, adenina, guanina, pura, purina. CT, citosina, timina, pira, pirimidina. Então aqui está errado, né? Bases púricas é o quê? É o água pura, é o adenina e guanina. Está incorreto. Ele inverteu aqui. Citosina e timina são pirimidinas. Letra D. Um único nucleotídeo de ácidos nucleicos é formado por um fosfato ligado a um açúcar, que por sua vez é ligado a uma base nitrogenada. Viram algum erro nessa? Ele fala que o nucleotídeo, que é a base, o que forma o DNA, né? São vários nucleotídeos. Ele é formado por um fosfato ligado a um açúcar, uma pentose, que se liga a uma base nitrogenada. Não tem nenhum erro na letra D. Letra E. As moléculas de RNA são compactadas nos nucleossomos. Vocês verão com detalhes na biologia A. E quem é compactado nos nucleossomos é o DNA. Não se preocupem com a E. Por enquanto, só saibam que ela está errada. Então, o gabarito é a letra D. Vamos para a última questão aqui, da VUNESP, uma questão dissertativa. Ácidos nucleicos, 2 pontos. A análise química em amostras de 5 lâminas com ácidos nucleicos apresentou os seguintes resultados. Na primeira lâmina, achou ribose, na segunda lâmina, uracila, na terceira lâmina, uma dupla hélice, na quarta lâmina, timina, na quinta lâmina, 15% de guanina e 25% de citosina. Então, vejam só, ele pergunta na letra A. Entre as lâminas, quais se referem a DNA? Primeira lâmina, teve ribose. Ribose tem no DNA? Não, ribose tem no RNA. Lembre-se, o R da ribose é o mesmo R do RNA. Então, a primeira lâmina não. Segunda lâmina, uracila. A base nitrogenada uracila tem no DNA? Não. Uracila tem apenas no RNA. Lembrem-se das 3 diferenças entre DNA e RNA. DNA tem fita dupla, tem desoxirribose, que é a pentose, que é o açúcar, e tem a base nitrogenada timina. Já o RNA tem fita simples, ribose, como a pentose, o açúcar, e a base nitrogenada uracila. Então, a dupla hélice, quem vai ter? DNA, timina. DNA também. Entre essas lâminas, quais se referem a DNA? Terceira e quarta. São as lâminas que se referem a DNA. A gente não viu a última porque ele fala sobre a última lâmina. Vamos pensar na última lâmina. Tem uma coisa que vocês devem ter visto na aula de ontem com a Maíra, que é uma relação de Chargaff ou regra de Chargaff, que ela diz o seguinte, que se você somar as bases púricas, ou seja, AG mais CT, adenina mais guanina, você vai ter a mesma quantidade de bases pirimidinas.
Então, se eu somar A mais G, isso vai dar igual a C mais T. Água pura, CT pira. Essa aqui é a relação de Chargaff. Então, vejam só. Isso vale para o DNA, né? Porque a gente está trabalhando aqui com uma timina. Então, se fosse um DNA, a quinta lâmina, ela teria que ter... Lembre-se que guanina ela vai parear com citosina. Então, a gente teria que ter a mesma quantidade de guanina e de citosina. Porque se tem isso de guanina, né, em uma das fitas, teria que ter a mesma quantidade na outra fita. Porque elas são complementares. Não teria uma dupla hélice se elas não fossem complementares. Então, a quinta lâmina não é uma lâmina de DNA, é uma lâmina de RNA. Porque a diferença entre guanina e citosina, ela tá divergindo. Ela deveria ser igual para fazer o complemento de bases se fosse uma lâmina de DNA. Então, aqui na letra A, a quinta não vai, porque é uma fita de... é um ácido nucleico do tipo RNA. E a justificativa na letra B seria o seguinte. É uma molécula de RNA, porque as diferenças de guanina e citosina tem diferenças entre essas duas bases nitrogenadas, coisa que não deveria acontecer se fosse uma fita de DNA. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido as questões e até a próxima. Tchau, tchau.